Up Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train your English today? Vocês estão preparados para treinar o seu inglês hoje, guys? Olha só, hoje a gente vai ver a diferença de falar I like to read ou I like reading. Quando colocar o verbo no infinitivo com to read ou quando colocar ele no gerúndio, ing. Ok? Tem muita confusão, as pessoas nunca sabem qual que tá certo, se é I hate to sing or I hate singing, ou quando uso os verbos transitivos, qual que é a forma correta. Então, hoje, guys, a gente vai interpretar o contexto. A gente vai focar bastante o sentido de cada verbo e como que, no contexto, como que faz sentido, para você saber qual usar, se é o verbo no infinitivo ou com ing. Alright? Guys, quem já tá online aí, fala hello. Hey Adriana, how are you? Não esquece de compartilhar, guys, de me seguir lá no Mr.Taniguchi, no Instagram, no YouTube também. Comenta lá, ajuda o canal a crescer. Hoje a gente vai treinar bastante, a gente vai interpretar os contextos aqui, ó. O I, we e you. Primeiro, I, eu, you, você, ou we, nós, you, você. Ou vocês, guys. Pode ser singular ou plural. Não vamos trabalhar com a terceira pessoa, que é he, she ou it. Só para não ter que colocar um S no verbo aqui, ó. Se fosse he, she or it, ele, ela ou algum objeto, a gente vai colocar um S aqui, guys. Por exemplo, he likes to read or he likes reading. Ok? Então a gente vai manter essas pessoas aqui só para não ter que ficar alterando tanto esses verbos aqui. Mas se fosse terceira pessoa, é só colocar um S no verbo aqui, que representa o does. Mas vamos entender aqui, ó. Guys, quem tá assistindo aí, me fala da onde e let's go. Primeiro, guys, esses verbos aqui, ó, que tem a ver com preferência, like, gostar, e odiar, hate. Esses verbos aqui, guys, tanto faz qual você usar. Não importa se você fala I like to read or I like reading. Os dois vão estar corretos. E vocês vão entender o porquê. O I like to sing or I like singing também correto. To sing é cantar. Or we hate to train. Nós odiamos treinar, guys. Não pode odiar treinar. O único jeito que seu inglês vai ficar forte é se você treinar. Hey Jenna, how are you? Olha só. You like training. Também tá certo. Ó, Adriana do Belém. Hey Vanessa de New York, né? Ezequias, Curitiba. Alright, man. Tô lembrando. Guys, o verbo no infinitivo, quando tiver o to, é ar, ir. É o verbo no infinitivo, ele representa a ação. Então quando você fala I like to read, você gosta da ação de ler. Eu gosto de ler, ok? I like to sing, we like to sing, nós gostamos da ação de cantar. We or you hate to train, você odeia a ação de treinar. Hello Simone, tá em Atlanta today? Very nice. Olha só. Guys, quando tem o verbo com ing, ele pode ser o gerúndio, pode ser o contínuo que está acontecendo agora, mas nesse caso não é. Hey Mr. Lucas, what's up man? Hey Claudia, how are you? Olha só guys, o reading é o ato de ler. Então, se eu falar assim, ó, I like to read, eu gosto da ação de ler. I like reading, eu gosto do ato de ler. Tanto faz, tá vendo? Para esses verbos de preferência, pode ser like, love, enjoy, hate. What's up, man? Tanto faz. Mas agora, se a gente for trabalhar com esses verbos aqui, ó, mais para baixo, a gente tem que interpretar o contexto. A gente tem que entender a situação que a gente está usando. Por exemplo, o started ou stopped. O stopped é parei ou parou. É o passado de parar, o stop. É um verbo transitivo. Então, se eu falo assim, I stopped to read, é diferente de eu falar I stopped reading. Por quê? Porque eu estou mostrando ou indicando uma transição. Vamos prestar atenção no contexto. O que muda? Se eu falei que eu parei, I stopped to read,
eu estava fazendo alguma coisa, eu estava fazendo a minha lição de casa aqui, ó, eu estava fazendo a minha lição, eu parei, I stopped, eu parei para a ação, I stopped to read. Esse to acaba virando uma preposição, eu parei para ler, ok? Se eu falar I stopped reading, eu parei o ato de ler, guys, ok? I stopped reading, eu parei de ler esse livro, porque ele é muito entediante, é muito chato esse livro, eu parei de ler, o ato, não a ação. Então tem que entender o contexto, guys, interpretar a situação. Se eu falo, ó, we fight, nós lutamos ou brigamos. Hey Denise, hey Dani, you missed the class, alright, so let's go. Se eu falo we fight, brigamos ou lutamos, depende da tradução. Nós lutamos, ok? Muda aí nesse sentido, guys. We fight to sing. Nós lutamos para cantar. O to vira uma preposição. We fight to sing. Quer dizer que alguém está tentando impedir a gente de cantar, está querendo calar o nosso canto, está querendo parar a gente de cantar. Então nós lutamos para cantar. Se eu falo we fight singing, a gente luta contra o ato de cantar. Então we fight singing, a gente vê pessoas cantando, nós paramos eles de cantar. We fight to train, nós lutamos para treinar. We fight training, nós lutamos contra treinos, não queremos treinos. Então, tá vendo, guys? Depende do contexto. A gente tem que começar a interpretar a situação melhor. Essa live é tudo sobre isso. Vai me perguntando as dúvidas aí, ó. Dani de Orlando. Junior, how are you, mister? Where are you from, my friend? Guys, coloca aí de onde vocês estão assistindo. Olha só, outro aqui, ó. You need, você precisa. You need to train. Você precisa treinar. Essa é a ação, ó. You need to train. Você está precisando a ação, verbo no infinitivo. You need to train. Você precisa treinar, a ação de treinar. Se eu falo agora, you need training, você precisa treinamento, o ato de treinamento, ok? Danbury, Connecticut. Very nice. Boston, Canada. Very nice, guys. Olha só. O hate you like, guys, esse daqui de preferência, por isso que confunde muitas pessoas. Tanto faz. Thank you, Mr. João. Olha só. Se você usa like, prefer, enjoy, love, hate, dislike, verbos de preferência, tanto faz. Eu posso falar we like to sing or we like singing, dá no mesmo. Se eu gosto da ação de cantar e se eu gosto do ato de cantar, dá no mesmo, tá vendo? Eu gosto de cantar e eu gosto do ato de cantar, que é singing. Agora, se eu falei assim, ó, you finished to train, you finished training, aí já muda, porque isso é um verbo de transição, não é mais de preferência, guys. Aqui, o que está acontecendo? A gente tem que interpretar o contexto. Você terminou, you finished. Você terminou para treinar e você terminou de treinar. You finished to train. Imagina só, você estava jantando, você terminou para treinar. You finished to train. Aí nesse caso, guys, muda completamente, ok? You finished to train, você terminou algo e começou a treinar. You finished training, você terminou o ato de treinar. Se eu falo you like to train, você gosta do ato, da ação de treinar. You like training, você gosta do ato de treinar, que dá no mesmo. Entendeu por que as pessoas se confundem, guys? Nunca sabe se usa o ing ou to, mas se você começar a prestar atenção melhor no contexto, muda. Eu vou fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu ver, guys. Heraldo de Newark, New Jersey. Edenir de Danbury, Bridgeport, Connecticut. Também o Fernando. Hello, Mr. Marcelo. How are you, my friend? Então, ó, se eu falo aqui, ó, we, nós, need. Need vem da palavra necessidade. Então é precisamos. We need
we need to sing. Ok? Vamos interpretar o contexto de precisar. We need, nós precisamos a ação, o verbo aqui, ó. We need to sing. Precisamos cantar, soltar a voz. We need to sing. Agora, se eu falo we need singing, muda um pouco. Precisamos de canto, precisamos de canto nas nossas vidas. A gente precisa do ato de cantar. Não necessariamente que eu preciso cantar a ação, mas nós precisamos de canto. Precisamos que pessoas cantam ao nosso redor. Ok? We need to train. Precisamos treinar, a ação mesmo. We need training. Precisamos de treinamento, o ato de treinar. Muda um pouco. Charleston. Very nice, sir. Guys, qual mais que a gente não viu? Aqui, ó, started. Se eu falo, you started to read. Você começou to read. Pode ser, guys, que eu tô falando assim, ó. Você começou o quê? Alguma coisa, você iniciou algo para ler. You started buying books to read. Você começou a comprar livros para ler. Se eu falo you started reading, você começou o ato de ler. Provavelmente é uma coisa bem mais específica. Você começou a ler algum material específico. Hey Vera, how are you? Então, guys, a ideia por trás desse treino, o que eu tô querendo passar para vocês aqui, que depende muito do contexto. Hey Sidney, how are you, my friend? A gente tá vendo aqui, ó, Sidney, a diferença de quando a gente usa algum verbo de preferência, que não importa o jeito que eu falo. We hate to sing. Nós odiamos a ação de cantar. We hate singing. Odiamos canto, odiamos cantar, o ato de cantar. Tanto faz se a gente usar esses verbos aqui, qual que vai ser. E aqui, ó, se a gente for usar need, fight, want, started, stopped ou finished, a gente tem que começar a pensar melhor qual é o contexto. Imagina se tivesse o verbo aqui to smoke. É completamente diferente eu falar assim, ó, I stopped to smoke e I stopped smoking. Eu não coloquei aqui o verbo to smoke, mas alguém coloca aí, guys, pra mim, ó, no chat. To smoke, embaixo coloca smoking, só pra todo mundo ver como é que escreve. Hey, Aginaldo, how are you? Se eu falo assim, guys, I stopped to smoke. Eu estava dirigindo no meu carro novo, eu parei para fumar. I stopped to smoke. Eu parei para fumar porque eu não quero fumar dentro do meu carro novo. Só que se eu colocar no ing, I stopped smoking, eu parei o ato de fumar. Eu não sou mais fumante, eu parei de fumar. Eu parei o ato de fumar e eu parei para fumar. A diferença de eu falar assim, ó. Alguém coloca aí pra mim nos comentários, guys. I stopped to smoke e I stopped smoking. As duas frases estão corretas gramaticalmente. Só que no contexto muda. I stopped to smoke, por o verbo stop ser uma transição, o to vira uma preposição, que é o quê? Eu parei para fumar. E se eu falo I stopped smoking, eu parei o ato de fumar. Ok, guys? Greenville, what's up? Adesio, how are you, my friend? Ok. Ferreira colocou aí, I stopped to smoke e I stopped smoking. Mas agora, se eu uso um verbo de preferência, por exemplo, hate. I hate to smoke. I hate smoking, tanto faz. I like to smoke, eu gosto de fumar. E I like smoking, eu gosto do ato de fumar, tanto faz. Hey, Amantina, how are you? Ó, Ana Paula, I stopped to smoke. Ana Paula, o que você escreveu aí, ó, I stopped to smoke, eu estava fazendo alguma coisa e eu parei para fumar. Se eu coloco o ing aí, I stopped smoking, eu parei o ato de fumar. Então, guys, o que eu quero estimular em vocês é não perguntar mais qual que está certo e qual que é errado, qual que eu uso, to read ou eu uso reading. Os dois
estão corretos, guys, ok? Os dois estão certos. Muda o contexto, é interpretação. Você tem que começar a pensar mais o que você está falando. Não tentar só acertar qual que é o certo ou qual que é o errado, mas o que você está falando, o que você está querendo dizer. Porque eu posso, I fight to sing. Eu luto para cantar. E I fight singing. Eu luto contra o canto. Eu não deixo ninguém cantar. Muda também completamente. Alright, my friends? Guys, essa aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, comentam lá no YouTube, que é o lugar mais fácil que eu vejo os comentários no Inglês Forte no YouTube. Se inscreve lá no canal e também me follow me on Instagram, guys, Mr. Taniguchi. Alright? Até a próxima live, guys. Love you. Peace.